Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. Temos estudado, vamos continuar. Pretendemos hoje concluir o estudo do capítulo 7. Vamos tentar fazer isso. Nós ficamos no último domingo no versículo 37. João 7, a passagem começa no versículo 32 e vai até o final. Hoje nós vamos prosseguir, eu vou prosseguir a partir do versículo 37, farei a leitura até o final do capítulo, e a partir daí nós vamos estudar. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de alguma aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vimos na mensagem anterior, quando paramos no versículo de número 37, que havia chegado o último dia da grande festa, a festa dos tabernáculos. Era um momento de grande celebração, como nós já explicamos, e o último dia significava o 8º dia, como os judeus chamavam, o que para nós hoje é o primeiro dia da semana. É interessante observar aqui que as multidões ali estavam, muita gente estava presente, e Jesus então se levanta e exclama para um povo que por todos os lados, ou de todos os lados, duvidava a respeito de quem ele era. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós então destacamos o Evangelho aqui em uma única frase: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E há uma ênfase aqui interessante em 3 palavras utilizadas por Jesus: venha a mim, ou a primeira delas, sede; a segunda, venha; e a terceira, beba. A primeira trataria de uma necessidade reconhecida. A segunda trataria, então, de algo que se tem plena consciência, que é a sede, ou seja, semelhantemente à fome, é algo que é real para nós, é um desejo por aquilo que não está em nossa posse, mas nós precisamos possuí-la para matar a nossa sede. E nós percebemos também que há um caminho, então, para que essa sede ela seja saciada. Você precisa ir até o lugar onde você vai encontrar a água para que possa beber. E o destaque, então, é que justamente no final é onde muitos falham. Porque
você tem, por vezes, a consciência despertada, você tem o exercício do coração, que faz com que a pessoa ela enxergue a Cristo, ela saiba que precisa ir até Ele, a sede que se tem, que é a sede da alma, mas finalmente o último passo, que é beber dele, ou seja, é uma imagem aqui para ter fé nele, crer no nome dele, é justamente o lugar onde as multidões não terminam, onde elas não encontram paz para suas almas. Versículo 38, então, a partir de hoje, observem, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você estuda a Bíblia, e isso é impressionante, à medida em que você vai estudando a Bíblia e você aprende a manuseá-la, e você faz um exercício correto de leitura, meditação e interpretação, você vai percebendo como tudo converge na pessoa de Cristo. Observe novamente para o versículo 38. A linguagem usada aqui por nosso Senhor realmente implica que ele tinha uma passagem bíblica definida em sua mente. Nós a lemos hoje na liturgia da manhã, Isaías 58, versículo 11. Ele se referiu aqui a Isaías 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e o final, e como um manancial cujas águas jamais faltam. O que Jesus tinha em mente quando disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, era justamente uma passagem onde Deus aplica a sua promessa aos crentes, e essa promessa futura se cumpriria em seu Filho Jesus Cristo. Veja, o cristão não deve ser como uma esponja que absorve, mas não libera. Jesus diz que o cristão precisa ser como uma fonte, sempre fresca e jorrando 2 vezes mais água do que recebe. A expressão fluirão rios de água viva diz respeito a algo que não se deve reter, mas algo que deve transbordar. Cristo empregou a figura da água, e é impressionante como ele faz isso, estabelecendo uma ordem progressiva, de desenvolvimento. Veja, ele já havia dito para Nicodemos, em João capítulo 3, o seguinte, que aquele homem precisava nascer da água e do Espírito. Agora, lá em João capítulo 3, versículo 3, ele diz que essa água vem de Deus, ela desce de Deus. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Aqui, a água jorra para Deus, alcançando a fonte, a origem de onde ela vem. Observem como isso é interessante. João 7,38 diz: do seu interior fluirão rios de água viva, literalmente do seu ventre. Aqui a água flui para Deus de que maneira? Como uma bênção para as outras pessoas. Então não é algo que se retém, mas é algo que se deve usar para abençoar outras pessoas. O que vem de Deus até nós deve então transbordar de volta para Deus. De que maneira? Jorrando a água da vida. A imagem é clara, testemunhando, falando, dizendo respeito, ou a respeito de Cristo para as outras pessoas. Veja que este versículo, ele descreve o cristão como de fato
ele deve ser. Mas a pergunta é, quantos de nós diríamos que o seu conteúdo está recebendo uma aplicação prática em nossa vida diária, todos os dias da nossa caminhada neste mundo? Quantos de nós ousaríamos afirmar que do nosso mais íntimo interior fluem rios de água viva? Em outras palavras, que aquilo que eu recebo tem transbordado 2 vezes mais para o mundo. Isso faz uma diferença muito grande, irmãos. Nós não podemos ser apenas aqueles que recebem, retêm, mas nada compartilham do Evangelho para os outros. A diferença clara que se percebe entre o cristão e aquele que não é cristão é justamente isso. Mais adiante, Jesus vai falar, e eu vou explicar para você, quando os judeus veem Jesus e dizem aquilo que eles sabiam, as profecias que eles reconheciam, e eles tentam fazer comparação, eles tentam entender o funcionamento de tudo, mas não era esse fluir, rios de água viva, que Jesus esperava que eles fluíssem. Era ouvir o que Jesus falou e sair falando de Jesus para as pessoas. Então é fácil você identificar quem faz isso e quem não faz. Pega um fofoqueiro. Fofoqueiro flui o quê? Não flui rio de água viva. Você já percebeu? O fofoqueiro não flui rio de água viva. Fofoqueiro flui rios de lava do inferno. É o que ele faz. Falando mal de um, falando mal de outro, falando mal de um, falando mal de outro, falando mal de um, falando mal de outro. Isso não é rio de água viva. Rio de água viva é você falar de Jesus para as pessoas. É você chegar perto de uma pessoa e a pessoa ter prazer em conversar com você porque você está falando de Cristo para elas. É diferente. E o cristão precisa identificar isso. E a Bíblia diz claramente, encostou em você alguém que não flui rio de água viva, sai, chuta, que é macumba, e abre, cai fora. Isso não é para você que é cristão. É claro, é simples. Jesus então está tratando de algo aqui que nos impressiona, porque, de fato, na verdade, poucos fazem isso. Eu me refiro ao fluir rios de água viva. E se fôssemos honestos e verdadeiros, nós precisaríamos ouvir atentamente as palavras de Cristo e perguntar: o que há então de errado com o meu testemunho, com a maneira como eu abordo as pessoas, com a maneira como eu converso ou falo com elas? Vamos examinar com mais atenção ainda esse versículo. Veja, Jesus diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Literalmente, do seu ventre, ou seja, daquela parte do homem que expressa, manifesta desejo constantemente. Paulo vai se referir a essa parte também como aquela em cuja condição caída do homem se manifesta o seu Deus natural. Veja que Jesus está usando essa linguagem para mostrar que quando há transformação, o que faz fluir do interior do homem já não é mais a sua condição natural. Vocês lembram de Filipenses capítulo 3, versículo 19? Vamos comparar. Filipenses capítulo 3, versículo 19, diz assim, 3:19, a partir do versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, observem a linguagem do apóstolo, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Qual a razão por que Paulo vai chamar alguns que estavam no meio da igreja de inimigos da cruz de Cristo? Porque o que estava fluindo do interior deles não era água viva.
2 vezes, ou seja, abundantemente. Versículo de número 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Aí é o contrário. O homem natural, o Deus do homem natural é o seu próprio ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja que o apóstolo Paulo vai denominar de seu Deus, porque era aquilo que aqueles homens davam maior atenção. Era a região que dava a eles maior preocupação. Então, o ventre é aquela parte do homem que nunca está realmente satisfeita, pois está constantemente pedindo alguma coisa, água ou comida. Sempre está com fome, né? Ou sempre está com sede. E aí, o homem natural sempre vai buscar, para apaziguar ou acalmar os seus desejos, algo que satisfaça a sua necessidade carnal. Agora, irmãos, veja o que é notável, mas ao mesmo tempo abençoador. É que não apenas o próprio crente está satisfeito em Cristo, mas também transborda daquilo que o deixa plenamente satisfeito. Então, quando um homem é transformado pelo poder do Evangelho, de sua área mais íntima, onde ele manifesta o seu desejo, fluem rios de água viva. Não é apenas dele que fluirá, mas de seu próprio interior, de seu próprio ventre, como disse Jesus. Então, é a mesma parte, é o mesmo lugar da constituição que no homem natural nunca é satisfeita. Agora, em Cristo, haverá plena satisfação, transbordamento constante. Essa é a diferença. Agora, como é que o crente está satisfeito? Segundo a palavra de Jesus, lá em João capítulo 7, o crente, ele estará satisfeito vindo. Como disse Jesus, ele tem sede, ele precisa satisfazer a necessidade da sua alma. Versículo 37. Ele precisa então ir até Jesus e ele precisa beber dele. Ou seja, se eu tomar aqui o versículo 37, a resposta é vindo a Cristo e bebendo dele. O que significaria receber de Cristo? Veja, ele tem um vazio e agora em Cristo esse vazio é preenchido e ele alcança plenitude. Agora, seria isso apenas de uma única vez, ou através de um único ato, ou isso é algo que é feito de uma vez por todas? Então, parece ser essa a ideia comum. Muitos pensam que a graça de Deus é uma espécie de coisa que é colocada na alma como uma semente e que crescerá e se desenvolverá ainda mais. E eu não quero negar que a Bíblia diz que o crente deve crescer na graça. O apóstolo Pedro diz que o crente deve crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Mas aqui, veja, ele está falando do lugar onde tudo começa e você encontra paz. Onde você consegue isso? Onde você encontra paz? Em Cristo. A partir da sua consciência da necessidade que tem dele, o que Jesus chama de sede, seguida da sua vinda a Cristo, ou da sua caminhada até Ele, até a sua direção, para que essa sede seja satisfeita, e você receba dele a água da vida, o que o Senhor vai então claramente apresentar, é que em nossa história espiritual, tudo tem um começo, onde a transformação acontece. E aí no versículo 38, Jesus continua e diz: a nossa história espiritual, ela não para a partir do momento que nós cremos em Cristo, mas eu começo a experimentar diariamente dessas
dessa plena satisfação nele. Então não é incorreto dizer que Jesus está falando aqui de um crescimento diário, embora primeiramente ele fale que tudo tem um começo. Mas como em nossa vida tudo se desenvolve, assim também ocorre com a vida cristã. Por isso no versículo 38 ele fala: quem crê em mim, ponto, começou. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Um vaso não irá transbordar até que esteja cheio. Para estar cheio, ele precisa ser preenchido. A ordem, então, de Cristo na palavra nunca mudará. Eu primeiro devo ir até ele e beber dele, antes que os rios de água viva fluam da minha alma plenamente satisfeita. Então, um transbordamento deve acontecer. É mais do que receber a Cristo. É mais do que a capacidade de receber dele. Eu preciso receber dele e agora também dar, oferecer da parte dele o evangelho para o mundo. Essa é a ideia de transbordamento. Então, veja que Jesus ensina isso no capítulo 6, quando ele alimenta uma multidão faminta. Ele pega alguns pães e peixes, e para uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, e aí você tem muito mais, porque você não tem somente homens ali, mas mulheres e crianças, Jesus vai ensinar que a partir do momento em que ele alimenta, os cestos transbordam de modo que sobejam, sobra comida. A ideia de transbordamento então é essa: a partir de Cristo, nós matamos a nossa fome espiritual, nós saciamos a nossa sede espiritual, mas também há um transbordamento à medida em que nós sempre buscamos dele. Então Cristo está dizendo aqui algo interessantíssimo para nós. Ele está dizendo que quando o meu próprio interior estiver cheio, isto é, quando o meu próprio coração necessitado tiver sido satisfeito por ele, então nenhum esforço será necessário para que do meu interior rios de água viva fluam. E essa deve ser a súplica do crente, que a graça de Deus o ensine diariamente a primeiro vir a Cristo, antes de tentar fazer qualquer coisa por Ele. Veja que, tanto no capítulo 6, como no capítulo 7, mais precisamente, Jesus deixa claro isso para nós, quando ele vai dizer que o conhecimento intelectual por si só não é suficiente. Quantos homens inteligentes neste mundo nós vemos, principalmente aqueles que são intelectuais e têm programas de entrevista, e eles, por vezes, vão entrevistar um cristão, e eles começam a mostrar que têm conhecimento da Bíblia, e sabem muitas coisas, conectam histórias, conhecem doutrinas, mas não são cristãos. É o que Jesus está falando aqui. É muito mais do que conhecimento intelectual. O transbordamento, ele parte do princípio de que pecadores que vão até Cristo, reconhecendo a sua necessidade dele, sabendo que só ele pode saciar a sede espiritual do pecador, e nele encontram vida, eles fluirão naturalmente, então, a partir dali, daquele momento, a graça do Evangelho. Não pode ser o contrário. Tentar fazer algo para Cristo para poder saciar-se nele. É saciar-se em Cristo para então, naturalmente, ser uma testemunha de seu santo Evangelho. Versículo 39, vamos para João capítulo 7. Versículo 39 agora. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E aqui nós temos mais uma razão
porque no versículo 37 nos é dito as palavras proferidas por Jesus Cristo no último dia, que era o 8º dia da festa dos tabernáculos. Na Sagrada Escritura, o número 8 sempre se refere a algo novo, a um novo começo. O número 7 sempre traz a ideia de perfeição, o número 8 sempre traz a ideia de algo novo, um novo começo. E por essa razão, observem, você tem uma conexão do número 8 com o dia da ressurreição. Nós falamos sobre isso no domingo de Páscoa, quando nós pregamos sobre a ressurreição. Deixa eu comparar para vocês aqui mais uma vez, Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, versículo de número 1. Veja que o numeral 8 é utilizado aqui no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Assim começa o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, o último capítulo se referindo à ressurreição. Mas onde está o número 8 aí? No findar do sábado, aqui, o sábado para o judeu, o dia de descanso, que é o que significa a palavra sábado, era o 7º. O primeiro dia da semana, que nós chamamos assim, o judeu conhecia como o 8º. Então, é justamente no primeiro dia da semana, ou o 8º dia para o judeu, que algo novo acontece quando uma nova criação agora é inaugurada com a ressurreição de Cristo. Isso é impressionante. Então, você vai ter, do mesmo modo, Cristo falando no capítulo 7 do Evangelho de João, como se estivesse no terreno da ressurreição. Porque era o último grande dia da festa de celebração, que era o 8º dia, a festa dos tabernáculos em João 7, onde algo novo era celebrado pelo judeu. E Jesus justamente diz essas palavras de vida nesse dia especificamente, como se ele já estivesse apontando para a sua ressurreição. Ele estava se referindo àquilo que não poderia ser realizado até que ele ressuscitasse dentre os mortos. Por isso, ele estava se referindo ao Espírito, que eles haviam de receber, os que crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, quando Jesus disse estas palavras, o apóstolo quis dizer que ele ainda não estava manifestado publicamente na terra. Essa manifestação posterior era uma referência à sua glorificação após a ressurreição. Veja que Jesus está então falando daquilo que a Escritura já se referia, e à medida em que João vai tratando isso, observem que as multidões reagem de formas diversas. Repare, a forma como a reação das multidões ocorre é diversa. Versículo 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, João 7,40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Então, a linha de pensamento encontrada aqui no versículo 40 é aquela prova dos homens pela verdade e, ao mesmo tempo, o seu fracasso em recebê-la. Era o que estava acontecendo. Veja que aqui você tem pessoas comuns falando a respeito disso. É o que diz o versículo 40. Os que dentre o povo tinham ouvido as palavras de Jesus disseram: este é verdadeiramente o profeta. Eles ficaram impressionados com as palavras de Jesus Cristo e então fizeram esta declaração. A língua deles era idêntica à dos galileus, que nós já vimos falar sobre isso no capítulo 6, mas observe que eles simplesmente disseram: este é verdadeiramente o profeta.
nós não somos informados de que eles o receberam como tal, mas eles fizeram essa declaração. E veja, o Evangelho de João nos lembra que palavras não valem se elas não são seguidas de ação. Eles falam, mas eles não agem em favor da fé, ou seja, eles não dizem ou não falam o que falaram e depois eles se apresentam a Cristo com fé. Eles apenas fazem uma declaração. E isso é significativo porque João foi o único dos evangelistas que registrou estas palavras do povo, porque elas estavam em harmonia com o tema do seu evangelho, que era a defesa da divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Esta era a defesa do apóstolo João. Ou seja, ele começa o seu evangelho dizendo que Jesus é o verbo, a palavra. Ele é a fala do Pai, ele é a comunicação do Pai, ele é aquele que veio revelar a Deus, e um profeta é o porta-voz de Deus. No Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o profeta, ele era a boca de Deus. Assim ele era reconhecido. Então você tem aqui algo que nos chama a atenção. Eles fazem uma declaração, mas palavras são baratas e pouco valem, a menos que sejam seguidas de ação. Eles não reagem. Versículos 41 e 42. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Aqui você tem, e era o que eu disse que ia apresentar para vocês, uma outra ilustração que o apóstolo dá de se conhecer a letra da palavra, mas falhar em guiar a sua caminhada por ela. Veja como isso é interessante. Aquela multidão, ou aquelas pessoas, elas tinham condição ou capacidade de citar profecias, enquanto rejeitavam o cumprimento delas. Eles citam profecias, porque o que eles falam é real. Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura, veja, que o Cristo vem da descendência de Davi. Eles tinham capacidade intelectual de citar as profecias enquanto rejeitavam a Cristo. E aí, irmãos, veja como isso nos impressiona, porque o conhecimento intelectual das coisas espirituais, quando não é acompanhado pela graça de Cristo, que operando no coração, faz que do coração fluam rios de água viva, esse conhecimento é vão, não tem valor algum, não servirá para nada. Esses homens sabiam onde o Cristo nasceria. Eles fizeram referência às Escrituras como se estivessem familiarizados com seu conteúdo. Eles conheciam a Bíblia, assim como muitos de nós nesta manhã conhecem a Bíblia, mas não experimentaram ainda a graça do coração, ou a graça de Deus operada em seu coração. Eles tinham tanto conhecimento e ainda assim os olhos espirituais do entendimento não haviam sido iluminados. O próprio Messias estava diante deles. É como se eles estivessem com a Bíblia em suas mãos. Eles citaram as profecias a respeito de Jesus Cristo, mas eles não o conheciam. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Era o que estava acontecendo ali.
E aqui, meus irmãos, nós temos uma advertência solene para nós, nesta manhã. A advertência é: o conhecimento da letra das Escrituras não deve ser desprezado, jamais, longe disso, e é preferível que todo o povo de Deus soubesse hoje tanto a palavra como no passado, fosse tão familiarizado com a palavra como provavelmente aqueles judeus estavam familiarizados com ela. E é motivo de grande gratidão a Deus poder estudar a palavra, ler a palavra, memorizar a palavra, meditar a palavra, desde a mais tenra infância, privilégio para os nossos filhos. Mas, embora o conhecimento da letra das Escrituras deva ser valorizado por nós, nunca deverá ser superestimado. Não é suficiente que sejamos versados nos fatos históricos da Bíblia, nem que tenhamos uma compreensão clara, intelectualmente falando, das doutrinas da Bíblia, a menos que os nossos corações sejam impactados por ela, que nossas vidas sejam moldadas por ela. Se isso não acontecer, a nossa situação não será melhor do que aquela dos judeus nos dias de Jesus. É como se estivéssemos famintos, com um livro de receitas na mão, mas não tivéssemos nenhuma ação ou reação de preparar a comida. Nós temos o manual para a vida, que é a Bíblia. Por vezes nós o conhecemos por completo. Nos arrogamos de conhecer a Bíblia, de tê-la lido mais de uma vez, mas isso nunca fez diferença na maneira como nós agimos, falamos, nos comportamos, nos portamos. Essas palavras, elas deveriam ficar marcadas e destacadas em nossas Bíblias para o nosso aprendizado. Nós não deveríamos ignorá-las apressadamente, como se não contivessem nenhuma mensagem para nós hoje, porque elas têm. Elas deveriam nos levar, nesta manhã, ao autoexame sério e solene na nossa vida. Pois há muitos hoje que, como aqueles homens do passado, podem citar prontamente a Bíblia com precisão e ainda assim não apresentam nenhuma evidência de que nasceram de novo. Ser membro de uma igreja não garante isso. Ter nascido na igreja, muito menos. Conhecer as doutrinas da igreja também. É um conhecimento que precisa se tornar experimental. Eu preciso viver isso e testemunhar isso diariamente. Esse é o sentido de fluir rios de água viva. Eu torno a perguntar: o que é que tem fluído de você, do seu coração? Se não são rios de água viva, você não nasceu de novo e você precisa nascer de novo, é o que diz o Evangelho de João. Um conhecimento, portanto, experiencial de Cristo, ou experimental de Cristo, é a única coisa necessária. O conhecimento sincero da verdade de Deus é o que é vital, e é aquilo que nenhuma escola de teologia ou seminário poderão conferir a um homem. A escola dominical não vai mudar você. O seu estudo da Bíblia, a leitura dos livros também não mudarão. É claro isso. Eu não devo desprezar nada disso, mas isso precisa me conduzir a uma ação, a uma transformação. E se descobrimos o que está acontecendo de fato com o nosso próprio coração,
Se descobrimos como um pecador perdido, ele é transformado quando recebe a Jesus como seu Salvador, porque Ele é o Salvador dos pecadores. E provamos por nós mesmos que o Senhor é gracioso, e agora não apenas somos ouvintes, mas operosos praticantes da palavra. Sim, aí temos motivos hoje para render graças a Deus, para louvar a Deus, porque Ele nos tem iluminado a mente para receber a palavra. Você pode ser totalmente ignorante em hebraico e grego, mas se você conhece aquele que disse que quem o receber e quem o conhecer terá a vida eterna, e você senta diariamente em seus pés para ser ensinado por ele, então você tem algo mais valioso, como diz Provérbios, do que ouro ou rubis, porque você descobriu a verdadeira sabedoria que vem de Deus. E aí, o alerta, por isso que essa passagem é importante para nós nesta manhã, é que o homem não pode ficar parado, ele não se pode dar ao luxo da incerteza, ele não pode descansar até que a graça de Deus o alcance, e ele precisa rogar ao Senhor, assim como no capítulo 9, aquele cego, quando curado pelo Senhor Jesus Cristo, disse: uma coisa eu sei, que embora eu fosse cego, agora eu vejo. E quando os olhos da fé são abertos, nós precisamos então rogar ao Senhor que nos dê sempre um melhor e maior conhecimento da palavra para o nosso coração. Repito, esse é o significado de fluir do nosso interior rios de água viva. Verso 43. Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele, e isto cumpriu a palavra predita a respeito de Jesus. Perto do início de seu ministério público, lembrem-se do que Jesus Cristo disse. Lucas capítulo 12, vamos conferir, versículos 51 e 52. Lucas 12. a 53. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aqui você percebe o que Jesus estava dizendo, que a partir do momento que crescemos no Evangelho, uma divisão natural, ela iria acontecer no tocante aos relacionamentos mais íntimos. Os caminhos de Deus são sempre diferentes dos nossos. E Jesus diz que haveria divisão entre as pessoas da terra, quando o Senhor Jesus Cristo, então, deixando o trono de seu Pai, descesse dos céus e pregasse o Evangelho para os homens. Mas ele também diz que essa divisão seria até o final, quando no dia do juízo até mesmo haverá separação entre ovelhas e bodes, entre bons e maus, justos e injustos. Somente os mortos em Cristo serão ressuscitados para a vida, diz o Evangelho de João. O resto será então ressuscitado para o juízo. Jesus lembra aqui algo importante, porque ele fala em seu Evangelho aquilo que começa a acontecer a partir do momento em que seu ministério está acontecendo ou está ocorrendo na terra. Começa a haver divisão entre o povo por causa dele, porque alguns iriam crer, porém outros não. Isso ainda hoje ocorre, quando
um homem, uma mulher, um jovem, uma criança aceita o Evangelho de Jesus. Há uma divisão, e observem, se esta era possível na terra, observem que ela vai se tornar ainda maior quando Cristo, ele ressurreto, volta à presença do Pai, e diz a Escritura, começa a haver grande perseguição ao povo de Deus. As Escrituras falam sobre isso. Ai de vocês, quando todos os homens falarem bem de vocês. Você vai perceber em Atos dos Apóstolos essas divisões causadas pela pregação do Evangelho. Ou, quando Jesus Cristo, ele ensinando aos apóstolos, orientando a igreja, ele então vai apresentar um caminho que vai provocar de fato essa realidade. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, porque também é necessário que haja facções entre vocês, para que os aprovados se manifestem entre vocês. Então, não se enganem, irmãos, às vezes nós ficamos um pouco assustados quando existem facções no meio da igreja, e elas podem existir, sempre existiram. Existem movimentos de divisão dentro da igreja, e podem existir e sempre existiram, mas não se assustem. Isso é necessário também para que a igreja saiba quem é de Cristo e quem não é, e quem pertence a Ele e quem não pertence, e que a igreja faça essa separação. Lembrem-se, isso é necessário para que o povo de Deus se manifeste e reafirme o que diz a palavra. E o que fazer então com quem age dessa maneira? A Escritura diz, nem se misture com ela, nem dê atenção. É assim que nós devemos agir. Quando não agimos assim, falta-nos conhecimento da palavra. Mas a palavra está clara aqui para nós. Começa a haver então divisão entre o povo por causa de Jesus. Você vai então notar que essa conversa toda, que às vezes o cristianismo moderno fala sobre unidade a preço da verdade, não é bíblico. Por quê? Porque se nós declaramos todo o conselho de Deus, não deveremos ficar surpresos nem desanimados, porque vai acontecer divisão por causa disso. Mas cabe a nós seguir o que diz a palavra de Deus. Versículo 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Veja como isso é parecido com o que a gente já viu no versículo 30. Isso vai acontecer repetidas vezes no Evangelho de João, no capítulo 5, mais adiante no 17, aí pertinho no capítulo 8, no capítulo 10, etc. Veja que tudo vai demonstrar a intenção maldosa dos homens para com Cristo, mas veja o final do versículo de número 44. Ao mesmo tempo também, a impotência deles diante dos decretos eternos de Deus. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Eles desejaram fazer isso. É o que diz a palavra grega. O querer, um desejo mesmo por prender Jesus. Eles tinham vontade por fazer isso, mas eles não tinham poder para tal. Isso é impressionante. Veja, os homens hoje se gabam da sua força, da manifestação da sua vontade, do que eles chamam de livre-arbítrio, mas o que é que tudo isso significa à luz dos decretos eternos de Deus? No capítulo 19, quando Pilatos está falando com Jesus, ele diz assim: você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e poder para te libertar? Veja como Pilatos, nesse momento lá de João 19, ele se vangloriou e realmente acreditou nisso. Mas vocês lembram qual foi a resposta de Jesus para ele? Você não teria nenhum poder contra mim,
se não te fosse dado do alto. Se não tivesse sido dado dos céus. Foi o que Jesus falou. E assim, os homens, mais uma vez, desejaram prender a Cristo, mas não receberam poder do alto para fazê-lo. E, na verdade, nós podemos dizer como o profeta Jeremias disse no passado. Vejam comigo Jeremias 10, por favor. Jeremias capítulo 10, 23. Eu achei interessante essa passagem aqui, marquei para citá-la. Jeremias 10, 23. Veja que interessante. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Veja, o que o profeta está dizendo aqui, e nós sabemos muito bem, não é que diariamente os homens não tenham uma agenda. Por mais simples que ela seja, nós temos uma agenda, nós temos uma rotina, e isso é normal. Mas o que ele está dizendo aqui vai além disso. Porque falando daquilo que ia acontecer com Judá, da sua desolação, o povo em desobediência dizia nos dias de Jeremias: nada vai acontecer com a gente, o Senhor é por nós, o templo do Senhor está em Sião e ninguém vai invadir Jerusalém. Mas aí, o que Jeremias está dizendo é que isso não caberia ao homem definir. O homem, ele faz diariamente o que faz, porque vem poder do alto, capacitando-o a fazê-lo. Como isso funciona? E às vezes a gente não entende muito bem. Deus entende. Como Ele harmoniza a sua soberania e a nossa responsabilidade humana diária, nós não sabemos perfeitamente, mas Deus sabe muito bem. E Ele permite que façamos diariamente o que fazemos, mas isso não nos torna indesculpáveis, porque quando Ele nos concede poder para tal, Ele nos faz responsáveis quanto a isso. Foi o caso de Pilatos. Pilatos não teria poder para mandar matar Jesus se não tivesse vindo do alto. Os governantes, do mesmo modo, são responsabilizados por isso, porque o que eles fazem, eles não fazem porque têm poder maior do que Deus, mas porque Deus permite que façam. Mas a responsabilidade deles é saber usar esse poder com sabedoria. Se usarem para o mal, eles vão responder pelo mal que estão fazendo. Veja como é interessante na trajetória da vida de Jesus, em versículos tão pequenos, e que às vezes nós passamos rapidamente em nossa leitura, doutrinas profundas que nós podemos extrair deles. Vamos voltar para lá, versículo 45. Versículo 45, os guardas então voltam à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes perguntaram a eles: por que não o trouxestes? Eles poderiam fazer tal pergunta porque ignoravam totalmente a verdadeira resposta. Era como se Faraó estivesse perguntando naquele momento: por que falhei em destruir os hebreus? Ou Nero, o imperador, por que não consegui exterminar por completo todos os cristãos? Ou porque o rei da Espanha não conseguiu, com a sua armada invencível, alcançar os portos ingleses e destruir a marinha britânica? Veja que todos esses personagens não contavam com a mão de Deus.
A resposta seria, ao receberem novamente os soldados, porque Deus não permitiu. Deus não permitiu. Os fariseus, então, não contavam com isso. Eles enviaram seus oficiais para prender a Cristo, e eles podiam muito bem ter ordenado, do mesmo modo, que o sol parasse de brilhar. Essa é a verdade. E aí, irmãos, mais uma vez, notem, o Deus da Bíblia não é uma mera figura ilustrativa. Em cada uma das páginas da Bíblia, nós vemos a supremacia de Deus, de fato e também de nome. Quando Deus se prepara para agir, como diz a Escritura, agindo Deus, quem o impedirá? E este é um pensamento que os inimigos de Deus odeiam, mas ao mesmo tempo é uma verdade que conforta o seu povo. Talvez você, como um cristão, esteja lutando contra essa verdade. Talvez você não seja crente aqui nesta manhã e esteja irado com o que está ouvindo, e a Bíblia diz que Deus ri de você, você é um tolo, porque Ele nunca deixou de governar o mundo. Deus tem o mundo em suas mãos. E sabe o que é que a Bíblia diz a respeito de seu Filho Jesus Cristo? Que o mundo é sustentado por Ele. Que sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Para o crente, veja que é pela graça soberana que, de fato, hoje nós somos filhos de Deus. Eu citei João capítulo 1, Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas o que diz o versículo seguinte? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, mas de Deus. É um conforto para o crente, saber que pela graça maravilhosa de Jesus, quem poderá ir contra nós? Quem poderá destruir o povo de Deus? Quem de fato? A Escritura nos garante: ninguém. Versículo 46, a resposta dos soldados então foi esta: jamais alguém falou como este homem. Veja que o testemunho foi dado por esses soldados incrédulos. Em vez de prendê-lo, eles saíram de lá presos pelo que ouviram. Veja, novamente Cristo exalta a sua palavra. Não foram seus milagres que provocaram impressão no coração daqueles soldados, os pães que ele multiplicou, ou aquele paralítico que passou a andar. Não, veja, o que impressionou profundamente aqueles homens, a ponto de dizer, jamais alguém falou como este homem, foi a pregação de Jesus. Verdadeiramente era o seu testemunho, pois ele era mais do que um homem. Como começa João em seu evangelho, como começou João em seu evangelho, ali estava diante daqueles soldados o verbo de Deus. Nenhum homem jamais falou como Cristo, porque, segundo João 6,63, vocês lembram? Suas palavras são espírito e vida. E agora, a pergunta é: em seu coração, você possui aquele homem que nunca falou como qualquer outro homem? Ele é o Senhor da sua alma, Ele é o Senhor da sua vida. Por sua palavra, Ele teve poder de dividir a sua alma e o seu espírito, as suas juntas e medulas. Cristo é a alegria do seu coração. Cristo é o descanso para a sua consciência.
Cristo é a paz para a sua mente. Nunca homem algum falou assim como esse homem. A reação daqueles soldados foi impressionante para aqueles fariseus. Versículos 47 e 48, replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades, ou alguns dos fariseus? Veja que eles eram homens de posição, eles eram oficiais do templo, eles eram os formalistas religiosos daquela época, tinham uma posição de destaque, eram homens de erudição, de moralidade estrita, mas eles não aceitavam uma verdade que estava clara diante de seus olhos. Suas críticas, veja, eram cheias de zombaria, e eles vão repeti-las durante o ministério de Jesus. E eles vão dizer que somente eles possuíam a verdade da palavra de Deus. E em resposta a isso, lembrem-se do que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos para 1 Coríntios capítulo 1, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 28. 1 Coríntios 1, 26 a 28. Até o 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja, aqueles homens nobres, eruditos, religiosos, respeitados pela sociedade israelita, estavam sendo humilhados por rejeitarem o humilde Salvador. Eles não conseguiam contradizê-lo. A resposta dos soldados foi que ninguém dentre eles havia dito palavras semelhantes àquelas que eles ouviram do homem que eles mandaram prender. Eles foram decididos sob ordem para prendê-lo, mas eles voltaram presos pela palavra ouvida, a pregação do Evangelho. Quantas vezes isso na história não já aconteceu? Tão perto aqui, no Nordeste brasileiro, quando os primeiros missionários vêm e vão pregar o Evangelho no interior do nosso Nordeste, especificamente numa região do agreste pernambucano, e um homem havia decidido, ele estava decidido, e foi no dia que o pregador foi pregar o Evangelho mais uma vez, para a igreja reunida, ele foi decidido para matá-lo. Ele era um homem temido, e ele foi armado, mas no momento em que ele ouviu, não as palavras do missionário, mas as palavras da graça, que fluíam da pregação daquele homem, ele ficou preso. Ele não conseguiu matar aquele pregador, mas ele saiu dali transformado. Quantas e quantas histórias nós não conhecemos, bíblicas, extra-bíblicas, semelhantes à daquele homem que já havia perseguido e mandado prender tantos cristãos, e na estrada de Damasco, decidido a prender mais outros cristãos, ele se encontra com aquele homem que nunca falou como homem algum. E a sua vida foi totalmente transformada. Verso 49, João 7, quanto a esta plebe, continuam os fariseus, que nada sabe da lei, é maldita. Veja, esta plebe ou este povo é um termo de desprezo.
Algumas Bíblias traduzem por ralé, ou seja, eles eram orgulhosos, esses fariseus, e eles achavam que aquelas pessoas, muitas delas ali, nem teriam direito ao reino. Criticavam a Jesus porque se sentava e comia com elas, publicanos, prostitutas, pecadores em geral. Jesus se sentava e fazia refeição com elas, e ele transmitia as mesmas palavras da graça. Ele salvou pecadores de diversas áreas e de diversas formas e de diversos tipos de pecado, de demoniados a prostitutas, de publicanos a homens violentos e maus. Mas veja o resultado de um coração religioso sem Cristo. Ele é arrogante, ele é soberbo, ele é farisaico, não tem amor pelas almas perdidas, não tem amor por pregar o evangelho da salvação. Versos 50 e 51, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, aquele do capítulo 3, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Algum dos fariseus acreditou em Cristo? Perguntaram. Poucos o fizeram, mas pelo menos um fez. Veja o testemunho de Nicodemos aqui. Você tem aqui um único raio de luz que traria alívio àquela imagem obscura dos religiosos fariseus, odiando Jesus. Aqui você tem a graça soberana escolhendo um dos fariseus e dando-lhe coragem para repreender os seus amigos. É verdade que Nicodemos não parece ter dito muito nesta ocasião, mas ele disse o suficiente para interromper o que eles estavam dizendo. Ele ainda não se apresentaria com ousadia ao lado do Senhor, mas veja, ele não era mais um de seus inimigos, ele não queria prendê-lo. E a obra da graça nos ensina esta passagem, ela opera de diversas maneiras, por vezes lentamente em alguns corações. Do capítulo 3 ao 7, já haviam se passado pelo menos 18 meses, quando Nicodemos foi, na calada da noite, se encontrar com Jesus. E agora você percebe um homem já tendo uma postura diferente com respeito ao Messias. Com outros, a obra da graça é mais rápida, como no caso que eu citei, pelo menos parte da história de Saulo, de Tarso. Mas aqui, irmãos, como em todos os lugares, veja o agir de Deus. Ele age de acordo com o seu próprio prazer soberano. O que é que nós vamos ver mais tarde? Nicodemos viria novamente e se apresentaria de uma forma mais forte, com um testemunho mais firme. O Evangelho de João vai retratar pelo menos 3 etapas na carreira espiritual de Nicodemos. Nós já vimos a primeira delas, no capítulo 3, que eu poderia chamar de meia-noite. A segunda, versículo 7, que é o crepúsculo. E no 19, que a gente vai chegar mais adiante, se Deus permitir, eu chamaria de o dia de sua alma. Meia-noite, crepúsculo e o dia em que Nicodemos de fato testemunhou que o que aconteceu com ele, no capítulo 3, mudaria por completo o seu coração. Verso 52 agora. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Eles estavam errados. Suas próprias escrituras refutavam o que eles disseram. Se você conferir depois, eu não vou abrir agora, porque nós já estamos encerrando, e nosso tempo é exíguo. Mas marquem 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, e você vai ver que Jonas era um profeta e surgiu da Galileia. Depois vocês conferem. Então eles erraram quando disseram, dar-se ao caso que
também tu és da Galileia, examina, ele está dizendo aqui, examina a Bíblia, e verás que da Galileia não se levanta profeta. Eles erraram. O mesmo aconteceu também, muito provavelmente, com um ou dois outros de seus profetas. E quando perguntaram a Nicodemos, tu és também da Galileia? Eles estavam querendo dizer, você também é galileu, esse é o seu partido? Em outras palavras, você está do lado de Jesus agora, você está nos traindo, você está agora acreditando também que este homem é o Messias prometido? Finalmente, versículo 53, a referência aqui é importante. Com essa, eu diria, nós temos a conclusão do capítulo 7. Como é que termina, então, o capítulo 7, versículo 53? E cada um foi para a sua casa. Essa aqui é uma referência a todo o homem, mencionado de diversas maneiras e em diversas formas, no capítulo 7. O que é que acontece aqui? A festa havia acabado. As tendas temporárias que eram armadas para a lembrança, do tempo de peregrinação no deserto e do tabernáculo, seriam desmontadas, e todos agora se retirariam para suas habitações normais. Mais uma vez eu destaco aos irmãos, concluindo o sermão desta manhã, a importância de não desprezar nenhum versículo. Cada um foi para a sua casa, é uma afirmação que João faz, muito solene. Por quê? Talvez, novamente, por conta da leitura rápida que fazemos, a gente esquece do contexto, de tudo que rolou aqui, de tudo que aconteceu aqui. Mas olhe novamente. Eles desmontam as tendas, eles voltam para suas casas, eles vão para bem longe de Cristo. Eles foram embora. Eles não desejavam mais a sua companhia. Jesus estava naquela festa. Jesus se levanta no meio deles e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E eu garanto que se você beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas eles perguntam: virá porventura o Cristo da Galileia? Não seria da descendência de Davi alguém que poderia vir da aldeia de Belém? Eles entram em disseção, alguns querem prendê-lo, os soldados voltam admirados com a sua pregação, os fariseus ridicularizam tudo aquilo. Nicodemos, ele então é confrontado e ameaçado, e no final de tudo, todos se retiram. Nós podemos imaginar a cena, a festa termina, e não acontece o que ocorre, por exemplo, quando Jesus pregou o Sermão do Monte. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus encerra o Sermão do Monte. Capítulo 8, um leproso vai até ele e pede para ser curado. Não, aqui não. Aqui as máscaras caem de todos eles. Ninguém, absolutamente ninguém, desejava Cristo. Todos foram embora. Na sequência nós vamos ver que Jesus ele vai então para o lugar onde ele sempre costumava ir depois que foi abandonado pelos seus. No Monte das Oliveiras, é o que vai dizer a sequência do capítulo 8. Jesus então se retira porque todos vão embora e o abandonam. Ele já estava acostumado com isso. Ele sabia que o que estava para acontecer, restavam 6 meses, deveria ser encarado por ele somente, para que então, por sua graça, muitos depois pudessem tornar para ele e clamar a ele por essa água da vida que ele ofereceu um dia, mas ninguém quis. Muitos,
por vezes, ouvem a pregação do Evangelho e fazem o mesmo. Depois, cada um vai para a sua casa e ponto. Não faz nenhum sentido para eles o que foi dito, não vai mudar nada em suas vidas o que foi falado a respeito de Cristo. Eles vão continuar matando a sua sede em outras fontes que não são eternas. Que isso fique de advertência e alerta para todos nós, da importância do Evangelho de João e a sua atualidade para os nossos dias, porque o homem moderno é o mesmo. Ele não mudou. Suas características, o seu coração, as suas atitudes são semelhantes a daquela multidão, daqueles fariseus, daqueles homens que desarmaram suas tendas, voltaram para suas casas e deixaram Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração nesta manhã. Só o Teu Santo Espírito pode fazer com que a Tua palavra seja recebida por nós, pois ela é verdadeiro alimento para a nossa alma. Que todos nós, ó Senhor, nesta manhã, sintamos um desejo profundo por beber da água da vida que é Cristo. Muitos de nós um dia já beberam desta água e foram saciados. Que o nosso desejo seja do crescimento diário pela graça, e ele só será possível à medida em que desejamos mais e mais matar essa sede que é tão própria a nós e só Cristo pode saciar. Que a Tua palavra também encontre guarida nos corações que estão secos e que suas fontes da vida sejam preenchidas, cheias da graça de Cristo. Para isso eles precisam crer e só o Senhor pode fazer isso. Não permitindo, ó Pai Santo, que saiam e voltem para suas casas vazios, sedentos, buscando saciar sua sede espiritual em fontes que geram a morte, porque não são verdadeira fonte, pois a verdadeira fonte é Cristo. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Não fará nenhum sentido pregá-la, aplicá-la, se não crermos no que diz a Tua palavra, que Teu Espírito opera pela palavra e age em favor dela, promovendo a glória do Teu nome e a salvação de Seu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.